Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Quem fala com você aqui é o pastor Fred Lopes. Eu quero que você seja muito bem-vindo aqui a mais um Lâmpada Diária, Leitura Bíblica 2023 comigo e com a minha querida pastora Nádia Pires. Meus amados, sem mais, hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 37, 38, 39 e 40 do livro de Gênesis. E você é nosso convidado mais que especial. Vamos ler juntos, como estamos fazendo aqui. Hoje o nosso 10º dia de leitura para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Só te lembrando aqui, é importante você saber que a linguagem que nós utilizamos aqui, a versão é da Almeida Revista e Atualizada, famosa e conhecida ARA, ok? Sem mais, eu gostaria de orar junto com você para que o Senhor abençoe esse nosso momento de leitura bíblica. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui de juntos lermos a Tua Palavra. Sim, meu Deus, uma leitura simples, humilde, lógico, e sem paradas, ó Pai, para comentários, mas é a leitura da Tua santa, perfeita Palavra. É o que o Senhor nos revela e nos diz através das Escrituras. E nós te agradecemos por essa oportunidade que temos em nossa nação, pela oportunidade que temos como cristãos que somos. Pai, nos ajuda a entender, nos dá o direcionamento, nos dá a sabedoria, nos dá a força que precisamos para continuar lendo a Tua Palavra todos os dias. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, meu amado? Como eu disse, trata-se de uma leitura simples. Você que está nos acompanhando já sabe como funciona, você que não. Lemos aí todos os dias a Palavra do Senhor Jesus Cristo, sem fazer comentários. Às vezes eu não aguento e faço um ou outro comentário aqui, mas é somente a leitura bíblica. Amém? E isso é o suficiente para transformar as nossas vidas e para nos fazer lembrar de que Deus é real, de que Ele existe, de que está conosco, que existe um plano perfeito. Tá bom? Vamos lá então? Gênesis no capítulo 37, eu vou ler o 37 e 38, logo após a pastora Nádia vai ler o 39 e o 40. Então vamos lá, Gênesis capítulo 37, desembanha sua espada no verso 1 e vamos que vamos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias ao seu pai. Só um minuto, beleza. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel, que é Jacó: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã.
De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramais sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos então concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue. Enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e alimentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém, meus amados? Nós finalizamos aqui a leitura do capítulo 37 e vamos então ao capítulo adiante. Capítulo 38 do livro de Gênesis, no verso 1. E vamos que vamos. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ele concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Ou seja, o irmão mais novo teve que casar com a esposa do irmão mais velho que tinha falecido. Verso 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem, porque era mais novo ainda. Pois disse, para que não morra ainda também este, como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cumprindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá
teve-a por meretriz, não reconheceu, pois ela havia coberto o rosto, pensou que fosse uma prostituta. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Então enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe, em efeito, o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo a ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encanado, e lhe chamaram Zerá. Amém, meus amados, nós finalizamos então aqui a leitura dos capítulos 37 e 38 do livro de Gênesis. E agora vocês vão ficar com a pastora Nádia para lerem a continuidade dos versículos. Foi uma satisfação, um prazer enorme estar com vocês por mais um dia em nossa Lâmpada Diária, Leitura Bíblica 2022. Que Deus nos abençoe, se Ele quiser, e nos permitir, estaremos aqui posteriormente para mais um dia de leitura, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até a próxima. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Lâmpada Diária 2023. Sou a pastora Nádia, da Igreja de Cristo, Ministério Ateneu. É um prazer estar com você nesse dia. Amém? Nós vamos estar lendo o livro de Gênesis, capítulo 39 e 40. Acompanhe comigo no versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor, egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, por tudo o que tem, me passou ele às minhas mãos.
Ele não é maior do que eu nessa casa, em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando-lhe ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tornou e o lançou no cárcere. O tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos para o capítulo 40 do livro de Gênesis, versículo 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-lo a cargo de José, para que o servisse e por algum tempo estivessem na prisão. E ambos sonharam para o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o seu semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Conta-me o sonho. No versículo 9, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará o teu cargo,
e tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. No versículo 16, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém. Finalizamos a nossa leitura de hoje. Que Deus possa estar falando ao seu coração nesta hora, através da palavra. Como é maravilhoso, né? Ler a palavra do Senhor. Como Deus é poderoso. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Ele permitir. Amém?